Saber querer. Sinto um perfume de um outro mundo. Um mundo interno que passou a revelar-se, ou seja, a sua magia abriu para que possamos aprender. Isso é o princípio de uma magnífica arte. A arte do saber, a arte do querer, a arte de imaginar. De dentro para fora, você cria. E de fora para dentro, você sabe. E com a imaginação funcionando, você tem cada vez mais acesso a esse perfume de um outro mundo. Lindo dia, alquimistas, maravilhosa quinta-feira para vocês. Um movimento aí de grande conhecimento para que vocês possam aí estar desenvolvendo o caminho de vocês de uma maneira simples, de uma maneira tranquila e conquistando cada vez mais tudo que vocês buscam, necessitam, de uma forma simples, né? Tudo vem até você da melhor maneira possível. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por todos os comentários, mensagens que vocês têm me enviado, agradecendo aí o conhecimento, mas sou só uma peça, né, de um movimento que traz a você a ideia do conhecimento. E com a vossa inteligência, com a vossa busca, você passa a fazer os seus movimentos e você acaba aprendendo e trazendo aí o que há de melhor para vocês, né, para a sua vida e assim por diante. O autoconhecimento te dá base para tudo, te dá alicerce para tudo, te dá visão do mundo, te dá a ideia do que encontrar ali na frente. Ou seja, você está preparado, preparada para esse grande universo maravilhoso que todo dia Deus cria um dia diferente para nós. E assim nós o vivemos e aprendemos cada vez mais. Por isso é necessário a prática. O saber querer, ele impera em todos os sentidos, né? Alguns anos atrás, um bom bocado de anos aí atrás, eu comecei a escrever muito material, depois eu fui alinhando isso, e aí chegou um momento que eu tive um processo para chegar nisso, né? A arte do equilíbrio, ela festeja agora em janeiro 14 anos já de funcionamento, de uma ideia que eu criei para poder favorecer o mundo, trazer algum movimento para o mundo de alguma forma, e assim foi feito desde o princípio. Chegamos até aqui, depois de muito trabalho, muita dedicação. Com relação ao conhecimento, já são 32 anos de envolvimento com isso, de busca, de meditar, de trazer aí o conhecimento cada vez mais. O princípio disso não é tão fácil assim, não é tão simples, porque quando você busca um caminho do ser solitário, um caminho de homem de atenção, é um caminho seu, é um caminho sem guia. E aí você vai buscar o conhecimento aonde? Na fonte. E aí tudo é mais demorado, porque até você entender, até você conseguir decifrar, né,
as grandes portas aí do autoconhecimento, leva-se um chamado tempo, mas tempo não existe, né? Vamos fazendo aí, né? O Ser Solitário, ele retrata a solitude, o homem, eu, individual, você, vivendo dentro de um mundo que você vai cuidar dele, e esse mundo você não vai permitir que prejudique o mundo do outro, e que nem você faça as coisas do seu mundo com as coisas do mundo do outro. E também você não permite que o outro faça do mundo dele as coisas com as coisas do seu mundo, ou seja, são mundos individuais que no qual se favorecem sem que um interfira na vida do outro, respeitando, chama-se respeito isso, que ambos caminhemos, todos podem caminhar desde que ninguém interfira na vida do outro. Você pode ajudar, favorecer, falar, mas não pode interferir. A imaginação também entra aí, né? O alquimista, ele não tem a preocupação de usar a mente ou mesmo o cérebro. Somos espirituais e com isso acessamos uma inteligência externa e imaginamos sem permitir que os pensamentos nos atrapalhem. Trabalhamos a percepção e tudo passa a se encaixar. Por isso que eu digo a vocês o tempo todo: estudem, venham estudar, venham fazer os cursos, façam movimentos, né? Muitas pessoas pensam que a alquimia é só falar da pedra filosofal, da tábua de esmeralda, uma grande filosofia sobre isso e basta, né? Quando você dominar o fogo úmido, você terá toda a compreensão disso. Mas o que é o fogo úmido? Como eu atinjo a pedra filosofal? Como eu entendo a tábua de esmeralda? Como eu posso montar o meu laboratório? E o que é um alambique? Como eu posso acessar o azote? E por aí vai. Se eu tenho uma montagem de construção de uma fórmula, de um terço de enxofre, de um terço de sal, de um terço de mercúrio, o que eu conquisto com isso? Como eu chego a algum lugar? Sabendo querer. E querer sabendo. Eu procuro traduzir a alquimia da maneira mais simples possível. Por isso que às vezes algumas pessoas falam umas palavras aí mais difíceis e dentro da linguagem hermética eu só fico analisando, porque às vezes não tem nem ideia do que está falando, ou se tem, também não sabe como usar, pronunciar, ou fazer a coisa se movimentar. Alquimia não é você fazer mágicas, fazer magias, apagar uma vela com o pensamento, com a ideia, ou com olhando para ela. Não é você mexer com os elementais, é você respeitar a natureza, é você fazer todos os movimentos necessários para que essa natureza passe de servir e comece a trazer o necessário para você. Até que você chegue um dia a não precisar de nada e não temer a nada. Por quê? Porque eu sei querer. Por isso que eu falo, são 4 verbos, né? Como eu escrevi aqui nesse livro, Arte do Equilíbrio, creio que vocês devem ter, né? Tá vendo? Opa! Saber, querer, ousar e calar. São 4 palavras, são 4 verbos, mas podemos falar delas aqui infinitamente. Eu necessito primeiro conhecê-las, e aí eu tenho que entendê-las, degustar isso. Eu tenho que passar a praticar isso,
Tem que praticar saber, tem que praticar querer, tem que praticar ousar, tem que praticar o calar. E é isso que eu passo para vocês. Uma base de 4 colunas, onde você junta tudo isso e você atinge o seu caminho. Você acende a luz no seu túnel e de alguma forma ele começa a andar. Como eu falei, a imaginação ela é muito importante. O próprio Einstein sempre disse isso, né? Tudo é feito pela imaginação. Einstein teve um princípio de vida estranha, com vários aspectos, foi considerado até um cara sem inteligência, mas sempre foi o gênio que foi, sempre foi um alquimista. E aí ele entendeu que pela busca do espiritual, pela meditação, pelo acesso à alma do mundo, ele trouxe o despertar daquela memória para cá, ou seja, a consciência, e expandiu a consciência e demonstrou realmente o que é, não o que era, o que é. E eu ensino para vocês, expandir a consciência, trazer a sua memória daqui, da 4ª dimensão, para cá, para a 3ª, né, podendo favorecer isso. Muitos falam em expandir a consciência, falam no seu eu superior, falam um monte de coisa, mas ninguém explica direito como é que você acessa esse negócio, como é que você chega lá, né? E você expandir a consciência é uma coisa que não tem dificuldade, mas requer muito treino, muita atenção. Expandir a consciência, na verdade, é trazer a sua memória da 4ª dimensão para cá, da sua alma para cá, para você se tornar uma coisa só, íntegra, né? E aí você acessa todas as suas memórias positivas, né? Na 4ª dimensão só fica o acesso das positivas. As negativas vêm quando você encarna, que é o karma, né?